principalmente quando começamos no mercado financeiro e nos deparamos com essas três modalidades, que são elas o day trade, o swing trade e o position trade. É muito comum nós ficarmos em dúvida em qual dessas três modalidades nós devemos seguir. Então, no vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre essas três modalidades, vamos ver a diferença entre elas e como elas funcionam. Então, se você já é um piá de negócios, já chega deixando o like esperto para fortalecer o canal. Se você ainda não é, vamos conversar um pouquinho e aí sim, depois, se fizer sentido essa conversa, se eu te agregar de alguma forma, aí você considera se inscrever nesse canal e deixar o like para que o YouTube entenda também que faz sentido esse vídeo e dissemine esse vídeo para mais e mais pessoas. Beleza? Um vídeo rápido e sem enrolação, vamos direto ao ponto. Vamos falar dessas três modalidades, começando pelo day trade. O que é o day trade? Bom, day trade, como o nome já sugere, são aquelas operações que nós realizamos no intraday, ou seja, que nós começamos e terminamos uma operação no mesmo dia. Vamos supor que nós compramos uma ação da Petrobras hoje e antes do final do dia, antes do fechamento do mercado, nós decidimos vender essa ação e nós vendemos. Como nós compramos hoje e vendemos ainda hoje, esta operação tem a característica e se chama uma operação de day trade. E eu citei um exemplo rápido sobre uma ação, mas é mais comum nós vemos os traders, nós vemos operações no day trade sendo realizado em contratos futuros, como por exemplo, o mini índice e o mini dólar. E podemos falar que os day traders buscam dinheiro no mercado especulando o mercado, utilizando de uma estratégia, de uma análise gráfica ou de fluxo, ou na combinação dessas duas estratégicas, dessas duas análises. E normalmente para isso, para ter essas estratégias, para operar no mercado financeiro, os day traders utilizam de uma plataforma de investimento. Plataforma esse, sistema esse que é voltado para operações de trader, não somente de day trade, mas já chegamos lá. Então, essas plataformas são voltadas para isso, porque essas plataformas possuem recursos para fazer as operações de day trade, além de ter uma função muito importante, talvez uma das mais importantes da plataforma, a sua agilidade de execução de ordem, porque por muitas vezes uma operação de day trade é super rápida, então precisa de uma plataforma boa de mercado e uma internet boa, porque são operações às vezes realmente rápidas. E por falar em velocidade, vamos falar do tempo. Entendemos que day trade tem que abrir e fechar no mesmo dia, mas não existe uma regra que você precisa abrir e fechar em 1 hora ou em 1 minuto. Depende normalmente de como anda o mercado, ou na verdade, depende normalmente da estratégia do day trader. E outra questão que é bem importante nós conversarmos, vamos, assim, presta atenção aqui, pelo day trade ter essa característica de ser operações rápidas dentro do mesmo dia e também poder ter a possibilidade de ser alavancadas, você com pouco capital pode alavancar esse capital para ter altos ganhos, infelizmente, muitos, não são todos, claro, mas muitos utilizam dessas características para dizer que day trade é dinheiro rápido e fácil. O que, por favor, não é verdade. Operar a day trade, operações de day trade são extremamente rápidas. Sim, isso é verdade. Só que, de certa forma, não é rápido, porque o clique, a decisão ali de você apertar o botão para fazer a operação é rápido. Às vezes são minutos. Só que o tempo de tela, todo o seu estudo, toda a sua análise gráfica, análise de fluxo que você fez para tomar essa decisão, tem que ser contado. É importantíssimo. Não dá para chegar lá e apertar no achismo que vai ganhar, porque isso vai dar problema. Day trade é importantíssimo nós falarmos assim. Um day trade tem que ser considerado, tem que ser encarado como uma profissão. Tem que ser profissional para fazer day trade. Claro, como qualquer coisa na vida, você não nasce sabendo. Você vai crescendo aos poucos, você vai entendendo, vai aprendendo, vai tendo tempo de tela. Mas jamais podemos encarar day trade como algo super rápido e fácil, vamos dizer assim, um negócio de dinheiro rápido e fácil. Não, é uma profissão e é possível ganhar muito dinheiro no mercado, só que você tem que se dedicar a ela. Então day trade é isso, operações no intraday, começa e termina no mesmo dia. Agora, se você abre uma operação hoje e finaliza ela, encerra essa operação amanhã, ela já é caracterizada como swing trade. Então, essa é a grande diferença dessas duas modalidades. Day trade, você começa e você abre e fecha a operação
no mesmo dia. Swing trade, você abre em um dia e fecha amanhã, semana que vem, mês que vem, quem sabe. Então, essa é a grande diferença. Portanto, se nós comprarmos uma ação agora, se nós comprarmos aquela ação da Petrobras hoje e segurarmos ela até semana que vem e vendermos ela semana que vem, nós já estamos fazendo uma operação de swing trade. E agora, dessa vez, nós utilizamos um exemplo que se encaixa melhor ainda nessa modalidade, no swing trade. Porque, geralmente, no swing trade, nós fazemos essas operações em ações mesmo, comprando ela uma ação agora, comprando a ação agora e vendendo ela mais tarde, outro dia, semana que vem, mês que vem. E como que os swing traders buscam dinheiro no mercado normalmente, tá? Nós compramos uma ação a R$10 e procuramos ganhar neste ganho de capital, na valorização da empresa. Vamos supor, compramos Petrobras, tá? Vamos hipoteticamente, compramos Petrobras a R$10 e vendemos a 12. Esses R$2 é a nossa operação de swing trade, é isso que nós buscamos de lucratividade nessa modalidade. Claro, existe outras, mas normalmente é esta que é a mais buscada. E importante, o risco do swing trade pode ser considerado como menor que o day trade. Pelo menos eu considero como menor. Porque, lembre-se, no day trade, o teu tempo de reação, o teu tempo de espera é muito mais curto. Ou seja, se você abrir hoje, você tem que fechar hoje. Você não tem tempo para corrigir até voltar para o teu preço ou algo do tipo. Tem que fechar hoje, no mesmo dia. Swing trade não. Se você comprar hoje e buscar um alvo, por exemplo, comprei a 10 e quero 12, e no dia seguinte ela for desvalorizando a 9, 8, se minha estratégia prevê que eu posso esperar o mercado, talvez, que não tem nada certo, mas se eu posso esperar que o mercado volte ao 12, volte ao 10 e siga até o 12 para eu poder vender, eu tenho esse tempo para operar. Então eu não preciso vender amanhã, semana que vem. Eu posso vender até que volte no meu preço. Claro que vai depender da operação de cada um, mas a ideia é menos arriscado porque você tem mais tempo para esperar a operação ir até o teu preço-alvo. E outra coisa também, falando em risco, day trade é muito alavancado. Possui algumas características que nós vamos falar em um outro vídeo mais específico e que deixa um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais perigoso. O que eu costumo falar também é que o swing trade é a modalidade mais acessível para iniciar no mercado, porque o custo aqui é muito menor. No day trade possui algumas taxas que no swing trade não possui, além do imposto de renda, que também nós vamos comentar em um outro vídeo, mas o custo, de fato, o custo do swing trade é menor, principalmente quem está começando. E também, muitas corretoras, dependendo do que você vai operar no swing trade, você tem custo zero, você tem taxa zero, coisa que não acontece no day trade. No day trade você vai ter taxa sim de alguma coisa, além de outro fator que são as garantias. No swing trade também, quando eu comentei sobre a plataforma, essas plataformas geralmente são pagas, são mensalidades que você paga por mês. As plataformas que os day trades utilizam para operar. No swing trade você também pode utilizar a plataforma, dependendo da sua estratégia, mas é possível tranquilamente você operar no swing trade diretamente no home broker, o que é uma plataforma gratuita que a maioria, acho que todas as corretoras, disponibilizam para os investidores. Então é menos um item, menos um custo que você tem para operar. E a análise também do swing trade geralmente é uma combinação entre uma análise fundamentalista e análise gráfica, mas pode ser feita de tanto gráfica quanto fundamentalista, aí vai depender de cada operador. Mas vamos supor que você quer comprar uma ação e não pretende vender nem amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, nem ano que vem, pretende ela segurar ela ao finito e além. Então essa operação tem a característica de ser uma operação de position trade. Basicamente, position trade tem as mesmas características, é muito similar ao swing trade. A sua grande diferença é que no swing trade, geralmente são operações de curto a médio prazo. Position trade, necessariamente, são de longo prazo. Você carrega 5, 10 anos ou até mais, sem ter pretensões de vender. E nessa modalidade, normalmente é utilizado mais uma análise fundamentalista para tomar a decisão da escolha da ação, até porque nós olhamos mais o fundamento da empresa para ver se faz sentido nós carregarmos essa ação no longo prazo. E normalmente nessa modalidade nós vemos se faz sentido carregar pelo longo prazo uma ação em carteira, não somente para nós termos o ganho de capital, né, o ganho com a valorização da empresa, mas sim o ganho com os rendimentos das empresas, com a distribuição de lucro para os investidores em forma de dividendos. Ou seja, uma das diferenças também entre position trade e swing trade, lógico que swing trade você pode ganhar assim também, mas quem opera mais em position tem um grande foco em ter ganho nos rendimentos da empresa. E agora você pode estar pensando, aqui no position trade quase não tem risco, porque nós compramos uma ação e nós seguramos durante anos, então nós podemos esperar ela
valorizar até chegar onde nós queremos, ou podemos buscar só o ganho com os rendimentos, mas vou colocar uma pulga atrás da orelha. Tem o risco sim no Position Trade, que é o risco da pessoa, da pecinha por trás do volante, que eu costumo falar, né? A pecinha por trás do volante tem que ter a paciência, a calma e a tranquilidade de acreditar no seu projeto, acreditar na sua análise e carregar realmente essa empresa por o longo prazo. Por quê? Presta atenção. Como nós estamos falando de carregar às vezes 10 anos, 20 anos, o mercado possui ciclos. Então ele vai ter lá altas e baixas, altas e baixas. Ou seja, vamos supor que você compra uma ação a 10 reais e ela valoriza, chegou, sei lá, 40 reais, 50 reais. O seu dedo, a sua mão coça. Você tem uma vontade de liquidar aquela empresa, de liquidar aquela ação muito grande. Você tem uma vontade muito grande de colocar aquele lucro no bolso. Mas no Position Trade, a ideia é o quê? Você carregar ela ao longo prazo, mesmo ela tendo esse ganho de capital, para você tirar frutos da empresa, para você ganhar com os rendimentos, com os dividendos. Ou seja, você tem que ter a paciência de carregar ela. Claro, tem N fatores que você pode vender ou não vender uma empresa, mas geralmente de característica, o Position Trade você carrega para ter os rendimentos. E outro motivo também, vamos supor que você comprou a 10 reais, você carregou a 40 e depois você, não, vou segurar porque essa é a minha estratégia. E depois foi lá e corrigiu e caiu a 5 reais. Pode acontecer, o mercado é assim. Aí você começa a se desesperar e fala assim, meu Deus, por que eu não vendi a 40 e agora tá 5? Então, você tem que ter essa paciência, daí às vezes não fazer cagada de vender lá na baixa. Tem que ter o comprometimento com a tua estratégia de operação, que você vai carregar no longo prazo, tendo o ganho de capital, tendo os rendimentos como foco. Vai em algum momento vender com ganho de capital lá na frente? Vai depender da estratégia de cada um, vai depender dos objetivos e do momento de vida de cada um, do momento de investimento. Mas a pergunta é, qual dessas modalidades é a melhor? Olha, na verdade, essas modalidades existem mais características importantíssimas que nós precisamos ver, mas vai ficar em um outro vídeo. Porém, o que nós vimos aqui hoje já dá para ter uma grande noção de como funciona cada uma dessas diferenças e escolher qual é melhor. Mas, desculpa te dizer, mas não existe uma melhor. E por que eu falei das características? Porque cada modalidade possui suas características essas que vão se enquadrar com as suas características como investidor. O que você busca e qual é a sua realidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem mais tempo para o mercado financeiro e quer mais adrenalina, quer estar ali dentro, quer ter ganhos rápidos, mas não fáceis, lembra? Então, a tua característica é mais voltada ao day trade, porque no day trade você vai ter mais adrenalina. Você vai ter uma chance maior de alavancagem, então você pode ganhar muito dinheiro com muito pouco, de uma forma super rápida. Então, se você quer viver do mercado financeiro como uma profissão, tem tempo e quer adrenalina, day trade se enquadra melhor. Agora, se você não tem tanto tempo assim, e mesmo assim quer ganhar um dinheiro com o mercado, quer aprender, quer especular ou investir no mercado de ações, aí outra opção talvez seria o swing trade. O swing trade você consegue carregar um pouquinho mais, sem ter que ficar olhando, inclusive, todo dia ali para os seus investimentos. Entretanto, se você quer viver de rendimentos, quer fazer uma análise mais fundamentalista das empresas, quer conhecer as empresas, tornar-se sócio das empresas realmente, comprando as ações, e tem a paciência e a consciência de segurar uma ação no longo prazo, claro, se não perder os seus fundamentos, né? É importante falar sobre isso. Mas se a empresa não perder o fundamento e você tem a paciência de segurar no longo prazo para ganhar com seus rendimentos, então uma boa opção é o Position Trade. E agora eu vou entregar o ouro do vídeo. Não existe uma regra que você tem que escolher uma modalidade e seguir em frente com ela e não olhar para as outras. É interessante sim nós transitarmos nas 3 modalidades para nós sentirmos na pele qual que é que nós nos identificamos mais. Claro, com consciência, sempre pequenininhos, testando, mas nós temos que testar, nós temos que sentir como que funcionam essas modalidades, não somente na teoria, mas sim na prática. E tendo isso, me diz aqui nos comentários, quais dessas modalidades ou qual modalidade você realiza suas operações no mercado. E agora, como nós chegamos no final de mais um vídeo aqui do canal, agora sim, se essa nossa conversa fez sentido para você, agora eu te peço de coração, deixa o like aqui nesse vídeo, deixa o like para que o YouTube entenda que foi realmente relevante para você e vai ser relevante para mais e mais pessoas e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Considere se inscrever no canal também para fazer parte da família Pé de Negócios e eu vou ficando por aqui. Agradeço também de coração, aquele agradecimento de sempre, de coração pela sua companhia. Te vejo no próximo vídeo, hein? E até mais!